Saudação mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos retornar um quadro, o Na Real Futebol Fã, onde os comentários serão sobre os mais diversos assuntos, sempre ligado ao futebol que todo mundo gosta. E para reestrear nesse nosso quadro aqui, visto que a gente fez uns meses atrás sobre os técnicos lá, que temos que repetir falando nisso, hoje o tema vai ser sobre aquele jogador que pode ser amado e odiado no mesmo jogo. Aquele que onde joga dizem que não nasce a grama. Aquele que é dominado o homem elástico pela banda Skank. Assim, vamos falar sobre o guarda-redes, o goleiro. Para conversar comigo aqui, o nosso parceiro do canal, o Mestre Pasolin, junto com a gente, um convidado ilustre aqui, do excelente goleiro amador, conhecido nos campos da OAB Paraná, o Eduardo Siqueira, o conhecido como Peter. Então, participe aqui, galera, com a gente, fazendo seus comentários, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e dando seu like. Saudação, Fazolin. Daí, o que você destacaria da posição do goleiro para a gente iniciar esse papo hoje aí? Salve, galera, mais uma vez aí no nosso canal 30 do Segundo. Um abraço especial ao nosso amigo Eduardo Peter, né? Um monstro embaixo das balizas e também centroavante em algumas horas aí, fazedor de gols, inclusive, né? Opa. Sobre a posição de goleiro, eu diria que é uma das mais amadas, mas também uma das mais odiadas. Peter provavelmente vai concordar com isso, né? Porque o goleiro, ele pode ser o herói e pode ser o vilão num jogo, né? Ainda mais hoje em dia, que o futebol às vezes é decidido nos detalhes. A gente vê muitos jogos em que o goleiro às vezes acaba decidindo o placar para o bem ou por mal. Ou ele fecha tudo e não entra nada ali e garante a vitória do seu time, ou às vezes num momento de distração, numa própria falha, alguma coisa, acaba tomando um gol, às vezes o chamado frango, que às vezes acaba marcando a carreira de muitos aí, né? E a gente já viu isso no mundo todo aí, grandes goleiros serem marcados às vezes por alguns frangos, né? A gente tá um pouquinho antes de começar aqui o nosso encontro de hoje, a gente estava comentando sobre o Taffarel, né? O Taffarel, um tetracampeão mundial. Tem gente que lembra dele pelas defesas na final em 94, mas às vezes ele é lembrado pelo aquele frango na eliminatória, que foi a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias. Da Bolívia lá, né? Então, assim, é a profissão amada e odiada. Nesse você que como o Fazolin destacou, que joga das duas pontas, goleiro e centroavante. Você acha que o goleiro tem que saber jogar com o pé hoje em dia, ou tanto profissional aqui ou no amador? O que você acha? Ah, meu amigo, hoje em dia o futebol tá tão dinâmico, né? Mudou tanto, tá uma velocidade tão grande que acredito que é fundamental hoje em dia o goleiro saber jogar com os pés. Não tanto, como que eu posso dizer assim, na saída de bola é fundamental, inclusive também para lançamentos, né, com o pé. Hoje em dia a marcação tá sendo feita aquela marcação em cima e depende do goleiro. Muitas vezes o goleiro é aquele quarto zagueiro ali, quinto zagueiro, que se tiver a qualidade na saída de bola pode surpreender, né? Então, quase um líbero ali, né? Isso, exatamente. Então, está sendo exigido cada vez mais que o goleiro saia cada vez mais da área e também que domine esse fundamento de sair com o pé, saber tocar, não dar brecha para o time ser pressionado, né? Acredito que hoje é fundamental, sim, o goleiro poder sair jogando com a bola. Muitos goleiros aí, né, que são destaque, que foram destaque recentes, assim, tipo o Vanderlei, o próprio Cássio no Corinthians. Você vê que os caras têm dificuldade, são excelentes goleiros, na minha opinião, mas eles perdem ali, né, não conseguem jogar, e isso acaba prejudicando a carreira deles, né. E o outro detalhe, Fazani, que você comentou ali do Taffarel do frango, né, o que você acha do peso dessa aí, do goleiro falhar? Como é que você colocaria assim no jogo essa falha do goleiro? Eu acho que ela é a falha que mais aparece, por isso que ela é marcada, né? Às vezes você vai lembrar lá, o atacante ele tem às vezes 10 chances no jogo e faz um gol. Ele falhou em 9, né? Mas ele vai ser lembrado porque ele fez o gol, e às vezes o gol dá a vitória para o time. O goleiro pode fazer 10 defesas. Se ele tomar um gol, um frango, ele vai ser lembrado pelo frango e não pelas 10 defesas. Então, é assim, o diferencial
que é o gol que acaba marcando tanto uma posição contra a outra. Eu lembro muito do tempo e aí o Peter, que é atleticano, vai lembrar também, do Kleber, que era o atacante. Ele fez muitos gols na época, o Atlético foi campeão com ele. Ele fez muitos gols, só que ele chutava por jogo, tipo, mais de 10 vezes durante o jogo, e a maioria das vezes ele errava, né? Só que ele acabava fazendo gol, ele tinha um chute muito forte, fazia o gol e ele, no final do campeonato, ele foi lembrado pelos gols que ele fez, não pelos que ele perdeu, né? E aí nós estávamos falando agora, o Tafarel falhou, a gente vai lembrar dele, a primeira derrota na história do Brasil, nunca tinha perdido uma partida eliminatória. Foi naquele ano, inclusive teve que depender até o último jogo contra o Uruguai para classificar para a Copa. E o pessoal lembra até hoje, embora ele tenha grandes feitos, o pessoal ainda lembra do frango que ele tomou contra a Bolívia. É por isso que eu acho também assim, só que se ele leva um frango, eu acho que se o goleiro faz aquela defesaça assim de parece que dá um ânimo para o time, né? Tipo assim, pô, você tá lá, às vezes, ou não sei se eu, pelo menos quando eu jogo, o goleiro faz uma defesa, ele faz assim, não, agora tem que jogar pelo cara lá, né? Vai muito do psicológico do goleiro, né? Se ele souber lidar bem com isso, ele às vezes muitos goleiros no próprio jogo não volta por cima. Agora tem uns que acabam afetando, depois começa a errar passe simples, né? A gente fala hoje tem que ter o passe. Às vezes ele toma um frango, na jogada seguinte ele erra o passe. Então vai muito do psicológico, de que maneira que ele absorve a falha. Se ele souber transformar isso, ele acaba dando a volta por cima na própria partida, né? E nessa pegada aí, Peter, o que você acha se o goleiro, o que é pior para o goleiro? Aquela falha assim que eu digo que é de fundamento ou quando aquele frangaço embaixo das pernas, assim, o que é pior para o goleiro, você que joga no gol? Olha, não é à toa que o goleiro tem até o dia, né? Tem um dia para o goleiro, né? Tem dia dos pais, dia das mães e dias do goleiro, né? Então, assim, ó, é uma posição realmente que a gente brinca ingrata, né? Não nasce nem grama. Eu acredito que o goleiro, ele não pode falhar. O goleiro, acho que é a parte mais responsável, ali, a responsabilidade maior recai sobre o goleiro. Como o Fassolin falou, o goleiro pode fazer 15 defesas milagrosas. Tomou um gol, o time perdeu de 1-0, acabou, né? Então, o goleiro, eu acredito que ele não pode falhar, e ainda assim, e se comparar uma falha de saída de bola com um frango, eu acredito que o frango é pior, né? Porque o frango ele pode destabilizar o goleiro durante o jogo, né? Então, imagine, você tá ali um jogo pegado, um jogo, né, trazendo para o nosso nível de futebol ali da OAB, né? Tá um jogo pegado, 0-0, o goleiro falhou, traz aquela situação para o time, para o todo. E como o Gessé falou ali, se o goleiro pega uma bola difícil, o time, a tendência é o time crescer, né? Então essa responsabilidade do goleiro é muito grande. Por isso que eu digo, o goleiro, infelizmente, né, ele não pode falhar. E entre uma falha, né, grotesca ali de um frango entre as pernas, e uma falha em si, uma saída de bola ou um escanteio que o goleiro saia mal, eu acredito que ainda não é tão pior quanto um frango, né? Então, a falha em si faz parte do futebol. O frango já, né, é um diferencial, né? Acredito que fique difícil para o goleiro ali. Como o Fassolin falou, tem que ter muito psicológico. Muitas vezes um pênalti que o goleiro quase pegou já pode abalar o goleiro, o time, né? Imagine um frango. Aí fica bem difícil. Daí Só um nessa... parênteses, Gessé. Diga lá. O Peter falou ali, né? O dia do goleiro é 26 de abril. E ele tem um simbolismo nessa data, que ele faz menção ao aniversário de um grande ídolo debaixo das traves, aí, que foi o Manga, né? Um goleiro que jogou no Inter, Botafogo. Jogou, salvo engano, acho que até no Curitiba. Não estou bem lembrado, mas acho que sim. Então era aniversário do Manga, 26 de abril, e é por isso que é o dia do goleiro, tá? E na minha opinião aqui, na minha pauta que eu coloquei, para mim eu coloco o goleiro como a posição mais importante. Assim, eu não sei se vocês concordam, mas no sentido que, assim, é importante porque até aquele que não gosta de futebol vai sair, eu torço pro tal time. Então fala o nome do goleiro. Tipo, todo mundo sabe o nome do goleiro do time que torce. Às vezes não sabe o atacante, não sabe o título, não sabe nada.
Então, para mim, acho que a posição mais importante do futebol é o goleiro, ou no mínimo é o mais responsável, como vocês falaram. O que vocês acham disso aí? Diz aí, Fazolinho, para mim. Quando você pede para um torcedor escalar o seu time dos sonhos, ele sempre começa pelo goleiro, né? Não tem, e às vezes ele pode esquecer, naquele time de tal ano, tinha aquele lateral, acaba não lembrando, mas o goleiro, que nem você falou, ele sempre vai lembrar, né? Em sentido inverso, a gente sempre ouve falar muito que na Copa de 70 o Brasil foi campeão apesar do Félix, né? Porque diziam que o Félix não era um goleiro tão bom quanto os outros 10 jogadores de linha. E não é verdade, né? A gente, quem procurou assistir, principalmente nessa época de pandemia, que passou muito jogo das épocas antigas, e deu para ver que o Félix ele era muito bom goleiro. Não era excelente, como alguns que a gente vê por aí, mas ele era um bom goleiro, né? E o que diferenciava em 70 é porque o resto do time era um absurdo. Isso que eu ia não falar. tem como Acima da curva, né? Difícil lembrar, porque só tinha craque lá, Exatamente, né? Mas ainda assim, quando você vai escalar a seleção de 70, todo mundo sabe que o goleiro era o Félix. Não, né? sabe do lateral esquerdo, mas lembra do Félix. Entendeu? Então, assim, a importância da posição, como o Gessé falou, não tem talvez posição mais importante que o goleiro, porque o nosso papo aqui está nesse sentido. Se o goleiro ele está inspirado naquele dia e não passa, às vezes até um gol contra lá na frente vai te salvar. E se o teu goleiro fez o trabalho dele, conseguiu fechar ali, muitas vezes você vai decidir um jogo, um campeonato com o teu goleiro. Eu queria até abrir um parênteses aqui. A gente volta lá no tempo de Piá, quando ia tirar o 2 ou 1 lá, tirava o 2 ou 1, quem ganhava já pegava o melhor goleiro, né? Então, já começa desde lá, né? Tira o paro. Até para não ter que ficar revisando, né? Exatamente. Ou era para pegar o melhor goleiro, ou já para não precisar revezar no gol, né? Então, aquela situação, né? E nessa ideia tua também, Peter, e a questão do goleiro ser louco, que tem que ser meio louco, mas na várzea também jogar, né? Tem que ser louco mesmo. Quem me conhece aí, né, como o Pastorinho falou, né, que me arrisco no ataque também, eu sou meio suspeito para dizer, devido à minha altura, né, estatura 2,2 de altura, eu, por mim, subiria em todo escanteio para a área, né, mas não, isso aí eu acredito, assim, que somando aquela responsabilidade do goleiro, até que teve um exemplo agora, há pouco tempo, não sei se foi o Alisson, né? Eu não lembro agora que goleiro que subiu e fez um gol de... Então, assim, eu acho assim, que no momento que tá 0-0, precisa ganhar de 1-0, meu amigo, o goleiro tem que subir, um a mais na área, né? Mas a mesma coisa, batedor de pênalti. Teve vários, né, exemplos aí, o próprio Rogério Ceni, né? Monstro, batedor de pênalti, de falta. Então, além dessa situação ali de o goleiro subir ou não, eu sou a favor de determinados momentos do jogo, precisando, um jogador a mais. Nem que volte um zagueiro, se tem, né? Geralmente o goleiro é né, de estatura maior, né? Então, pode fazer uma diferença na área ali, né? Então, eu acredito que é válido sim, mas não de forma louca, né? Igual nós tínhamos o Eguita, Jorge Campos, que saía jogando, né? E que tentava levar a bola. Né? Então... A galera, assim, que tipo, eu conheço gente que detesta. Eu acho massa quando vai lá, porque dá aquela emoção diferente. Teve um jogo no Curitiba e Rio Branco, que o Wilson lá levou um frangaço no começo do jogo, daí no último lance ele fez um gol de cabeça. Então, aquilo que a gente falou de volta, assim, lógico, quando tá o teu time, quando vê lá, você fica cabreiro, mas é legal de ver para o de fora. Mas você veja, né? O goleiro ele subiu no momento que, se tivesse que perder de 1 ou 2, dava na mesma. Ele foi lá, arriscou e fez a diferença, né? É isso que eu digo. Tem que analisar a situação do momento do jogo ali, e é válido, né? Você vê, o cara se consagrou, né? Aquela coisa, né? Tomou um frango, era de vilão, foi quase para herói. Daí, será que a gente consegue... Hoje para você, Vaslin, quem que é o melhor goleiro aí do Brasil e no mundo? Hoje, assim, que tá jogando aí. Você fala no Brasil, que joga aqui dentro no Brasil?
Vamos colocar três, então, aí. O melhor que joga no Brasil, o melhor brasileiro, pode ser até o mesmo, às vezes, ou pode ser até o mesmo para os três, e o melhor do mundo. O melhor goleiro que tem, assim, que você tá vendo, que tá jogando, o que você acha? Tá, dos que estão jogando, acho que no Brasil, assim, o Brasil tem muitos bons goleiros, né? A gente sofreu muitos anos com questão de goleiro, somente na década de 80, início dos anos 90 ali, mas hoje a gente tem muitos bons goleiros, né? Tem o Everton, tem o Cássio, tem o Diego Alves, o próprio Santos do Atlético Paranaense, o Wilson, baita goleiro, né? Um cara que eu gosto muito, acho que sempre foi injustiçado, que não pôde ir para a seleção, já está em final de carreira, é o Fábio do Cruzeiro. Para mim, sempre foi um baita goleiro, né? Então, assim, eu não diria um melhor, mas são vários bons goleiros que a gente tem no Brasil, né? Para mim, o melhor brasileiro é o Ederson, né? Eu acho ele um pouquinho mais completo. O Alisson é um bom goleiro, mas eu acho o Ederson um pouquinho mais completo, até para a questão de jogar com os pés, né? E em termos de mundo aí, o próprio Ederson, acho que é um dos melhores do mundo, né? Gostei muito do goleiro da Itália na Copa, na Eurocopa agora, o Donnarumma, né? O goleiro da Argentina mostrou ser, não era nem goleiro titular, né? O Martinez acabou tomando a posição ali na Copa América, foi bem, né? Mas na Europa mesmo ainda tem alguns bons goleiros. O goleiro da França, o Lloris, é muito bom, embora tenha falhado na final da Copa, no gol da Croácia, ele foi driblar e perdeu o lance, né? Mas também tem bastante. Eu acho que daria para colocar o Ederson, na minha opinião, o Ederson e o Donnarumma como os melhores hoje. Eu acho que o que está jogando hoje bem aqui é o Everton do Palmeiras, assim, acho que ele tá, assim, dá segurança, eu colocaria ele um dos bons aí. E para você, Pi, diz aí qual que você acha e também já me diz aí, a gente consegue colocar um melhor goleiro de todos os tempos, né? O que você acha? É uma missão difícil, hein? É uma missão difícil. Eu acredito que o futebol ele está marcado por uma evolução, né? A gente pegar o futebol lá do Charles Miller até vir trazendo até os dias atuais, o futebol ele se transformou, né? Então fica difícil a comparar o tempo, né, o espaço aí do futebol jogado por eles. Eu acredito que vamos lá. Eu acompanho, vamos hoje, atualidade. Eu tenho que concordar com o Fassolin. Eu acredito que o Ederson realmente hoje é o melhor goleiro do mundo, tá? Acredito que ele está superando o Alisson. Até uns 3 anos atrás, o Alisson, realmente 4 anos atrás, o Alisson era o melhor goleiro, sem dúvida. Inclusive, se eu não me engano, ele concorreu à bola de ouro, tudo. Mas hoje o Ederson é sem dúvida um dos melhores goleiros, não só por ser brasileiro, né? A gente tentar puxar uma para o nosso lado aqui, mas não, acredito que ele seja realmente o melhor goleiro. Eu acredito, daí assim, a gente voltando no tempo, tentando comparar jogadores, eu acredito que lá em meados de 50 e até finalzinho dos anos 60, ali, 70, sem dúvida eu votaria no Gilmar dos Santos, tá? Esse, para mim, é um dos goleiros, assim, que ficou marcado. Ele teve uma oportunidade no Corinthians, não teve, né? Foi um bom goleiro, chegou devido questões de torcida, a torcida do Corinthians sempre muito influente. Ele chegou quase a parar de jogar futebol e foi para o Santos. E lá ele simplesmente foi bicampeão mundial, foi campeão pelo Santos, campeão do mundo, pegou um time lá e acabou se destacando. Acredito que ele seja, sem dúvida, aí, da era dele, o melhor goleiro, tá? Inclusive, se eu não me engano, ele ficou entre os 20 melhores do século XX, tá? O Gilmar, até um tempo atrás, hoje não mais, mas até um tempo atrás, em seleções de torcedores do Corinthians, ele era o goleiro do Corinthians na seleção de todos os tempos. Como você falou, ele teve uns problemas, mas ele teve uma boa fase lá também. Sim. Hoje passaram, né? O Cássio, o Dida, tal, mas só para fechar isso aí, né? Exatamente. Aí já ali entre 70 e 80, acredito que não tive muita oportunidade assim de acompanhar hoje em dia ali, tentar trazer, ver vídeos e tal, mas o que eu posso até de experiência assim, de conversas com meu pai e tudo, né?
acredito que o Leão, né? O goleiro Leão, Manga e o Valdir Pérez. Esses seriam os 3 goleiros ali, para mim, que se destacaram nos anos 70 e 80. Já nos anos 90, que daí eu mesmo já comecei a acompanhar futebol, até a gente vai entrar agora naquela discussão ali do Taffarel, em que pese eu nunca fui muito fã do Taffarel, eu acredito que o Zete, eu era muito mais fã do Zete do que o Taffarel. O próprio Gessé brincou, né? Não adianta ser um bom goleiro ou um mau goleiro, tem que ter estrela, né? Então, acredito que a gente estaria aí teríamos o Taffarel, depois o Marcos, né? Acredito que o Marcos foi um goleiro muito monstro aí, a gente que, como o Pastorinho falou agora nessa pandemia, a gente teve a oportunidade de acompanhar, ele teve, tem um documentário dele aí que traz toda a carreira dele, então, nossa, é um goleiro que chamou muita atenção. O Rogério Ceni, né, tem que também destacar ali a carreira. Fez um marco, né? O Rogério Ceni é um marco de goleiro. Exatamente. Acho que ali, anos 90 aí até início dos anos 2000, aí esses são os 4 goleiros aí que realmente me chamaram, vamos dizer assim, me chamavam a atenção pelo futebol que eles desempenhavam, enfim. E aí, chegando, né, novamente aqui nos dias atuais, o que acontece? Em que pese a gente tem seja notório, né, que o Ederson seja atual melhor goleiro, queria trazer aqui para o Brasil em si, né? Então, eu acredito que hoje o Everson do Galo, tá? Seria um dos goleiros na atualidade aqui no Brasil que estaria em destaque. Em que pese eu já tenha citado o goleiro do Galo, eu tenho o compadre aí, o meu compadre Cleiton, se perguntar para ele qual que é o melhor goleiro dos últimos anos, ele vai falar, é o São Vitor, né? Então, às vezes, depende muito né, para que lado o cara torce. Inclusive, eu ia citar o Santos, mas vamos supor, o Santos, em que pese ele esteja hoje lá na seleção pré-olímpica, ele está meio que oscilandinho, né? Então... Tá dando umas falhadas, né? Nos últimos jogos tá dando dele. umas falhadas, então acredito que seria aí esses goleiros aí. Trazendo para nível de Paraná, agora eu quero causar aqui, né? Quero ver com vocês aí, vocês vão concordar. Os 2 melhores goleiros, vou trazer, claro, para o meu time, né? Foi o Caju e o Laio. Agora eu quero ver com vocês aí, trazendo para nível de Paraná, o que vocês me dizem aí? Então aqui a gente já está chegando aqui passando do tempo regulamentar, como já dizia o Galvão Bueno. Eu queria já para a gente ir para o final agradecer a participação aqui do Fazolin, do Peter. Quero agradecer, queria que vocês dessem aí tipo as últimas considerações e Fazolin já aqui na prorrogação para a gente. E se for quiser responder a pergunta do Peter aí, fica à vontade. Essa eu respondo com prazer, embora ele ache que seja o Caju aí o cara, para mim foi o Regis. Regis, na década de 90, quando tinha pênalti pro Coritiba e pro Atlético, a gente já sabia que o Regis ia pegar. Então, ali não, a minha opinião, para mim, daqui do futebol para mim foi o melhor goleiro que eu vi jogar, né? Lógico, tem outros, o próprio Caju, ele é lembrado e tal, né? O Rafael no Coritiba, foi um baita goleiro, também jogou no Atlético, né? Mas para mim é o Regis. Então é isso aí. Então, para encerrar de vez agora, quero agradecer a todos que estão prestigiando a gente. Peço uma vez que quem gostou do papo aí, participa nos comentários, dá a curtida, faz o compartilhamento, se inscreve no canal. Para dar uma dica aqui cultural, que tem um filme nacional de 2010, que é Meninos de Quixute. Não sei se vocês já viram, é um filme que fala um pouco da história dos goleiros, é um filme bem legal de ver para passar o tempo aí. É isso aí. Então, eu quero agradecer. Daí, Peter, diga aí só teu final aí, o que você acha? Quero agradecer. Só para finalizar, agradecer a oportunidade, Gessé, Solim, obrigado. Espero ter contribuído na medida do possível aí para a gente trazer um papo aí de goleiro aí. Beleza? Forte abraço. Beleza, aí, Obrigado. pessoal. Vai lá, Fazolin. Obrigado pela presença de todos aí. Agradecer o nosso convidado hoje, o Peter aí. Sempre que possível, volte, que o papo foi bem bacana.
Opa, só chamar que estamos juntos. Vamos repetir, porque o goleiro tem bastante história também. Vamos fazer um aí do dia só dos históricos. Até mais.